Mecanismos de controle de pH são fundamentais para a vida. Um mecanismo bastante eficiente de controle de pH por organismos vivos envolve moléculas doadoras e aceptoras de elétrons, que são ácidos e bases que atuam em conjunto, equilibrando alterações de pH às quais os organismos estão sujeitos. Alternativa A: alterações de pH intracelular afetam a estrutura de proteínas. É uma afirmação. Por que isso ocorre? Gente, quando nós estudamos proteínas, a gente vê que as proteínas elas apresentam uma temperatura ótima, elas apresentam um pH ótimo, ou seja, que essas são condições para que a proteína consiga atuar de maneira mais eficiente, né? As proteínas, elas são funcionais quando elas se encontram na sua forma estrutural mais adequada, tá? Quando elas possuem a sua estrutura tridimensional intacta. Acontece que, aqui no caso, a alteração de pH intracelular faz com que a manutenção dessa estrutura tridimensional não se mantenha. Se a estrutura tridimensional não se mantém, a proteína ela perde sua função, ela fica desnaturada, tá legal? Esse é o motivo. A estrutura tridimensional daquela proteína, cada uma vai ter a sua, é essencial para que ela tenha a sua função. Uma vez que a gente tem alteração da sua estrutura, a gente tem alteração de função. Resposta: a estrutura das proteínas é mantida estável por interações entre as cadeias laterais presentes nos aminoácidos. Alterações no pH intracelular podem afetar essas interações químicas e causar mudanças na estrutura da proteína e, consequentemente, na sua função. Então, explicamos aqui o porquê de isso ocorrer. Lembrando, gente, que quando uma proteína ela acabou de ser formada, ela é uma sequência de aminoácidos, né? E aí as cadeias laterais desses aminoácidos começam a interagir entre si. E aí a gente tem a formação de estrutura secundária, estrutura terciária e também da estrutura quaternária, tá? Letra B. E consequências para o processo de respiração celular? A alteração na estrutura de proteínas envolvidas no ciclo de Krebs pode trazer. Então, a gente tem que lembrar aqui, ó, da respiração celular, do ciclo de Krebs. Pessoal, no ciclo de Krebs, o que acontece? Os piruvatos formados lá na primeira etapa da respiração, lá na glicólise, eles, na presença de oxigênio, são enviados para o interior da mitocôndria. E aí o ciclo de Krebs ele tem início quando esses piruvatos eles são oxidados e ocorre a formação de acetilcoenzima A. Aí essa acetilcoenzima A ela entra no ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs, gente, nós temos para cada piruvato a formação aí de NADH, de FADH2, que são moléculas carreadoras de elétrons que serão utilizados lá na terceira etapa da respiração celular, lá na cadeia respiratória, para a geração da maior parte da quantidade de energia do processo. Para que esse ciclo de Krebs ocorra, todo ele, muitas enzimas são necessárias e enzimas são proteínas. Se a gente tem alteração na funcionalidade dessas enzimas, a gente vai ter alteração na quantidade de energia que depois será produzida lá na cadeia respiratória, que é a terceira etapa. Então, comprometimento do ciclo de Krebs compromete a respiração celular como um todo, porque vai comprometer a síntese de ATP, ok? Olha a resposta. No ciclo de Krebs, ocorre a redução de coenzimas que serão oxidadas na etapa final da respiração celular, a cadeia respiratória. Alterações na estrutura das enzimas que participam desse processo podem afetar o processo de respiração celular, reduzindo a produção de energia em condições de aerobiose. Ok, pessoal? Então, temos aqui a nossa resposta.